Essa aula vai tratar de um tipo especial de subconjunto de números reais, que são os intervalos. Então, nessa aula, a gente vai entender o que são os intervalos, como representá-los graficamente e como efetuar operações entre intervalos, união, interseção, diferença, as operações que a gente realiza com conjuntos. Inicialmente, vamos introduzir uma representação gráfica dos números reais, que é a reta numérica. Qual é a ideia? Eu vou pegar uma reta e vou estabelecer uma correspondência entre cada número real e um ponto dessa reta. Então, eu escolho um ponto, por exemplo, nessa reta para associar o número 0. Escolho um ponto nessa reta para associar o número 1, e com isso eu já tenho aí uma unidade para poder definir os outros números inteiros, a posição do 2, do 3, do 4, do menos 1, do menos 2, e assim por diante, né? Convencionamos colocar ali os números positivos à direita, os negativos à esquerda, e qualquer número real, tá, está associado a um ponto dessa reta. Então, por exemplo, o 0,5, que é um número racional, tem um ponto entre o 0 e o 1 associado ao 0,5. Tá? O menos 7 sobre 2, que na sua forma decimal é menos 3,5, tem um ponto nessa reta associado a esse número que está entre o menos 4 e o menos 3. Inclusive, para os números irracionais, eu coloquei dois exemplos aí. O menos raiz de 2, tá? Que é aproximadamente menos 1,4, tem um ponto ali entre o menos 1 e o menos 2 associado a esse número. O número π, que é aproximadamente 3,14, tem ali um ponto um pouquinho depois do 3 associado a esse número real. Tá? Então a ideia é que qualquer número real, tá, ele pode ser associado, tá, pode estar correspondendo a um ponto nessa reta, e aí a gente diz que essa é a reta numérica. Bom, vamos aprofundar um pouquinho essa conversa sobre a reta numérica, e aí para isso eu queria te mostrar justamente que entre dois números reais sempre existe outro número real. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, os números 1 e 2, são números inteiros. Entre eles não há outro inteiro, tá? Mas existem outros números reais, existem números racionais, existem números irracionais. Para a gente enxergar isso, vamos dar um zoom aí nesse intervalo, vamos dar um zoom nesse pedacinho da reta numérica para a gente poder enxergar outros números reais que estão entre o 1 e o 2. Olha lá, ó, entre o 1 e o 2 existem outros números reais. Eu coloquei alguns aí, botei, por exemplo, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, porém, existem muitos outros. Vamos pegar, por exemplo, o pedacinho da reta que está entre o número 1 e o número 1,2 e ver se ali naquele meio tem outros números reais. Olha aí, ó, entre o 1 e o 1,2 existem outros números reais. Eu coloquei aí, por exemplo, o 1,05, o 1,1, o 1,15, mas há outros, né? Eu coloquei aqui números decimais, mas você tem também números irracionais. E com isso fica clara a ideia de que entre dois números reais existe sempre outro número real. Tá? Eu posso continuar me aproximando cada vez mais nesse processo aqui na reta numérica para poder enxergar mais números reais. Então, por exemplo, quando eu pego do 1 ao 2, que foi o nosso ponto de partida para essa conversa, né? Eu tenho uma infinidade de números reais entre o 1 e o 2. Tá? Eu tenho infinitos pontos na reta numérica localizados ali do 1 ao 2. Tá? Isso diz para a gente que existem infinitos números reais no intervalo de 1 até 2. Tá? E eu poderia escolher qualquer outro intervalo de números reais para enxergar essa situação. A ideia é que à medida que eu vou escolhendo dois números reais, sempre tem um outro real entre eles. Tá? Como nós já começamos a falar de intervalo na tela anterior, vamos a uma definição. Considere os números reais a e b com a menor que b. Os seguintes conjuntos são chamados de intervalos de números reais. Eu coloquei aí 8 conjuntos, todos eles são chamados de intervalos. O conjunto A
é formado por números reais que estão entre o A e o B. Todos os números reais que estão entre o A e o B fazem parte do conjunto A, e a notação para escrever isso é como você vê aí na tela. O conjunto A é formado por elementos x que pertencem ao conjunto dos números reais, tais que o x está entre o A e o B, ou seja, A menor que x, menor que B. O conjunto B é formado por números reais que estão entre o A e o B, inclusive o A. Você vê que eu botei ali, ó, A menor ou igual a x, ou seja, o x pode ser o A, mas não pode ser o B. O conjunto C é formado por números reais que estão entre o A e o B, inclusive o B. Você nota ali que eu coloquei que o x é menor ou igual ao B. No conjunto D, ele é formado por números reais que estão entre o A e o B, inclusive o A e inclusive o B. O conjunto E é formado por números reais que são menores do que A. O conjunto F é formado por números reais que são menores ou iguais a A. O conjunto G é formado por números reais maiores que A. E o conjunto H é formado por números reais maiores ou iguais a A. Todos esses conjuntos são chamados de intervalos. Eu vou introduzir uma representação algébrica para os intervalos, que são esses colchetes. E a ideia é a seguinte: se o colchete está virado para o número, significa que o número faz parte do conjunto, caso contrário, esse número não faz parte do conjunto. Então, por exemplo, o conjunto A, que é formado por números reais, que estão entre o A e o B, eu represento daquela forma ali, ó, A, B, e os colchetes virados para fora, indicando que nem o A nem o B fazem parte do conjunto. O conjunto B, que é formado por números reais, que estão entre o A e o B, inclusive o A, eu represento daquela forma ali, ó, A, B, e o colchete virado para o A, indicando que o A faz parte do conjunto. O colchete fica virado para fora, no caso do B, indicando que ele não está nesse conjunto. O conjunto C, que é formado por números reais que estão entre o A e o B, inclusive o B, eu represento daquela forma ali, ó, A, B, colchete voltado para fora, no caso do A, colchete voltado para dentro, no caso do B. O conjunto D, que é formado por números reais que estão entre o A e o B, inclusive o A, inclusive o B, eu represento daquela forma ali, ó, A, B, colchete virado para o A e colchete virado para o B, indicando que ambos fazem parte desse conjunto. Para os conjuntos E, F, G e H, eu preciso introduzir um símbolozinho novo, tá? Que é aquele símbolo que indica o infinito. Tá? Não olhe para esse símbolo como se fosse um número, é apenas um símbolo indicando o infinito. Como é que ficam esses conjuntos? O conjunto E é formado por números que são menores que o A. Na representação na reta numérica, seriam os números que estão à esquerda do A. Então, com essa representação algébrica, eu vou indicar dessa forma: ó, colchete virado para fora no menos infinito e o colchete virado para fora no A. O conjunto F, que é formado por números reais que são menores do que o A, inclusive o A, eu vou escrever daquela maneira ali, ó, colchete virado para fora no menos infinito, colchete virado para dentro no A. O conjunto G, que é formado por números reais que são maiores que o A. Na representação na reta numérica, esses números estariam à direita do A. Então, como é que eu vou representar isso? Ó, colchete virado para fora no A, colchete virado para fora no mais infinito. Tá? E, por fim, o conjunto H, que é formado por números reais que são maiores ou iguais ao A. Tá? Então, eu escrevo daquela forma ali, ó, colchete virado para dentro no A, colchete virado para fora no mais infinito. Tanto no mais infinito quanto no menos infinito, a gente bota sempre o colchete virado para fora, tá? Porque não faz sentido colocar o colchete virado para dentro. Ele não é um número que faz parte desse conjunto. É apenas um símbolo para indicar que eu prolongo tanto quanto eu queira. Vamos introduzir uma representação geométrica para os intervalos. O intervalo A, formado por números reais que estão entre o A e o B, eu vou representar geometricamente da seguinte forma. Na reta numérica eu vou localizar os números A e B e vou pintar o trecho da reta numérica compreendido entre o A e o B, indicando justamente que os números que estão entre o A e B fazem parte do conjunto A. Tá? Para indicar que o Azinho não faz parte desse conjunto, a notação vai ser essa que você vai ver na imagem. Eu vou colocar uma bolinha sem preenchimento ali. Eu vou dizer que o intervalo é aberto aí no Azinho, indicando que esse número não faz parte do conjunto.
Idem para o Bzinho, eu vou colocar uma bolinha sem preenchimento ali, o intervalo ali é aberto, indicando que esse Bzinho não faz parte desse conjunto. O conjunto B, formado por números reais que estão entre o A e o B, inclusive o A, eu represento geometricamente da seguinte forma. Na reta numérica eu localizo o A e o B, pinto o trecho que está entre o A e o B, e para indicar que o A faz parte desse conjunto, eu coloco ali uma bolinha preenchida no Azinho, tá? Indicando que esse número faz parte do conjunto, eu digo que o intervalo aí é fechado. Tá? Para indicar que o Bzinho não faz parte do conjunto, bolinha sem preenchimento nele, e isso indica que o intervalo ali é aberto, que esse número não faz parte do conjunto. Conjunto C, formado por números reais que estão entre o A e o B, inclusive o B. Localiza o A e o B na reta numérica, pinta o trecho entre o A e o B, e aí para indicar que o A não está no conjunto, bolinha sem preenchimento nele, ou seja, o intervalo é aberto no A. Para indicar que o B faz parte do conjunto, bolinha preenchida no B, ou seja, o intervalo ali é fechado, esse Bzinho faz parte do conjunto. O conjunto D, formado por números reais que estão entre o A e o B, inclusive o A e inclusive o B, da mesma forma, localiza o A e o B, pinta o trecho entre o A e o B, bolinha preenchida tanto no A quanto no B. O intervalo é fechado, tanto no A quanto no B. O conjunto E, formado por números que são menores que A, eu vou representar da seguinte forma. Localizo o A na reta numérica, pinta o trecho da reta numérica anterior ao A, à esquerda do A, e no A eu coloco a bolinha sem preenchimento, indicando que o intervalo ali é aberto, que o A não faz parte desse conjunto. Conjunto F, formado por números reais que são menores ou iguais ao A, localizo o A na reta numérica, pinta o trecho à esquerda desse número e coloca uma bolinha preenchida ali, o intervalo ali é fechado, indicando que esse número faz parte do conjunto. Conjunto G, formado por números reais que são maiores que A, localiza o A na reta numérica e pinta o trecho à direita dele, indicando que todo mundo que é maior que o A faz parte desse conjunto. Intervalo aberto em A, bolinha sem preenchimento no A, porque o A não faz parte desse conjunto. Por fim, o conjunto H, formado por números reais que são maiores ou iguais ao A, localiza o A na reta numérica, pinta o trecho à direita dele e bolinha preenchida no A, intervalo fechado no A, indicando que esse número faz parte do conjunto. Eu separei alguns exemplos para que entendam como a representação geométrica ajuda a gente a fazer união, interseção e diferença entre intervalos. Então, dados os intervalos A, que é fechado no 1 e fechado no 4, e B, que é fechado no 3 e aberto no 6, determine a união B, a interseção B, a diferença entre o A e o B e a diferença entre o B e o A. E aí, uma coisa precisa ficar bem entendida antes da gente prosseguir. Quando eu digo que o conjunto A é o intervalo fechado no 1 e fechado no 4, os alunos até entendem que tanto o 1 quanto o 4 fazem parte desse conjunto, mas acham que o conjunto A só tem como elementos 1, 2, 3 e 4, só enxergam os números inteiros que fazem parte desse conjunto. Isso não é verdade. Tá? Todos os números reais que estão entre o 1 e o 4 fazem parte desse conjunto, inclusive o 1 e inclusive o 4. O 1,1, 1,2, o 3,9. Eu estou falando só números decimais, mas todos os números reais que estão entre o 1 e o 4, inclusive o 1 e inclusive o 4, fazem parte desse conjunto. Ele tem uma infinidade de elementos. Idem para o B. Tem aluno que, quando eu digo que o intervalo está fechado no 3 e aberto no 6, até entende que o 3 está no conjunto, que o 6 não está no conjunto, mas só enxergam os inteiros e dizem que no conjunto B tem o 3, o 4 e o 5. Isso não é verdade. Todos os números reais que estão entre o 3 e o 6, o 3,1, 3,2, o 5,95, tá? Fazem parte desse conjunto, inclusive o 3, mas o 6 não. Tá? Então, como é que a gente pode fazer a união entre o A e o B? Fica fácil de enxergar essa união quando você representa esses intervalos geometricamente. Então, fui lá, ó, representei o intervalo A, fechado no 1, fechado no 4.
Ao representar o intervalo B, que é fechado em 3 e aberto no 6, o 3 está entre o 1 e o 4, então eu tenho que respeitar a ordem dos números reais. O 6 ele é maior que o 4, ele está à direita do 4. Tá? E aí, como a união é um conjunto formado por todos os elementos que estão no A ou no B, tá? Então eu vejo que ao juntar todo mundo do A com todo mundo do B, eu obtenho aquele intervalo ali fechado no 1, aberto no 6. Para fazer a interseção entre eles, com a mesma representação geométrica, eu vou procurar o que eles têm em comum. Eu vou procurar o trecho da reta que está pintado nos dois conjuntos ao mesmo tempo, nas duas figuras, né, ao mesmo tempo. Então eu vejo que é o trecho que está ali entre o 3 e o 4. Inclusive o 3 inclusive o 4, é por isso que a interseção B é o intervalo fechado no 3, fechado no 4. Bem, a diferença entre o A e o B são os elementos que estão no A e não estão no B. Então, eu vou procurar o trecho da reta numérica que está pintado só no conjunto A. Eu vejo que é aquele trecho ali entre o 1 e o 3. Tá? Então, o intervalo está fechado no 1 e o intervalo está aberto no 3. Por que, que o intervalo está aberto no 3? Porque o 3 está no conjunto B, ele é elemento do conjunto B. E na diferença entre o A e o B, eu quero quem não está no B. Então é por isso que eu tirei o 3 da diferença entre o A e o B, colocando um intervalo aberto ali. E a diferença entre o B e o A? Bom, aí eu vou procurar o trecho da reta numérica que está pintado só no B. Tá? Eu vejo que é aquele trecho ali entre o 4 e o 6, tá? Com o intervalo aberto no 4, por quê? O intervalo aberto no 4 eu coloco justamente porque 4 faz parte do conjunto A, ele está fechado no conjunto A. Tá? Então 4 faz parte do conjunto A. Eu quero quem não faz parte do conjunto A. Então, eu não quero que o 4 faça parte desse conjunto. Para indicar isso, o intervalo fica aberto. O intervalo já era aberto no 6, então assim ele continua.